Insumo intermediário para o ICMS e seus desafios. Eu irei trazer para vocês como identificar um insumo intermediário para o ICMS. Eu sou o Kleber e tenho o objetivo de tentar buscar formas e condições para que você, profissional da área fiscal, possa ter melhores escolhas para então utilizar deste expediente do aproveitamento de crédito do ICMS, em especial aos insumos intermediários. Vamos nessa, meus amigos, tratar sobre um assunto muito rico que gera muitos debates, até porque gera a necessidade de você conhecer o processo produtivo de uma empresa, especialmente. Portanto, permita-me trazer aqui um exemplo prático para que a gente possa então avançar dentro da nossa perspectiva de aula. Vou subir mais um pouquinho aqui para que vocês tenham a melhor experiência possível. O estado que então traz uma lista exemplificativa do que possa vir a ser um insumo intermediário para o ICMS é o estado de São Paulo. Então, isso foi instrumentado por meio da decisão normativa CAT 1 de 2001. E o seu item 3.1 insumos, ele traz algumas informações dessa ordem a fim de demonstrar, afinal de contas, o que é um insumo. Entre eles, o insumo intermediário. E neste momento, ele aqui chama a atenção de produtos intermediários que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se consomem no processo de produção. Nessa medida, me parece ainda subjetivo, tornando, de certa medida, difícil de você entender o que pode ser de fato um insumo intermediário. Então, para ajudar essa decisão CAT, ela vem aqui e demonstra da seguinte forma: entre outros, tem-se ainda, a título de exemplo, os seguintes insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados neste mesmo processo produtivo. E dessa forma, vocês podem observar que nós temos aqui diversas informações. Vou deixar aqui o percussor e meu mouse aqui do lado para vocês poderem, ou melhor, vou pintar isso de amarelo e aí vou deixar o percussor aqui ao lado para você poder ter uma foto real da lista exemplificativa que o Estado de São Paulo assim compartilha para que você possa assim entender. Contudo, embora a gente possa de repente observar aqui um disco de corte, disco de lixa, nós temos aqui escovas de aço, estopa, entre outros. Se nós observarmos o texto legal, ele deixa claro o seguinte, que se desintegram totalmente no processo produtivo. Se nós utilizarmos como exemplo o disco de corte, significa dizer, analisando a interpretação linear sobre o assunto, é que para cada processo produtivo, isto é, para cada produção, você tem que gastar o disco de corte. Mas eu pergunto, será que o disco de corte ele é consumido por completo em um item que você acaba fazendo essa produção? Me parece um pouco difícil você chegar a essa conclusão. E será mesmo que o físico tem capacidade técnica para identificar dentro do processo produtivo se efetivamente você consumiu aquele material intermediário no seu processo? Então, isso também há muito tempo gera muita margem para as interpretações contrárias. Muitas empresas deixam de aproveitar crédito porque não se sente seguro em relação a esse assunto, porque não necessariamente o produto vai ser consumido por total dentro de um processo produtivo. Mas o custo existe. Você, para conseguir produzir um determinado produto, teve um desses dispêndios, por exemplo, no seu processo produtivo, portanto, gerando de fato esses desafios. Mas é importante saber que existe então uma decisão normativa CAT, inclusive bem antiga, que está em vigor, é claro, mas que nos leva a entender como tratar o assunto. Vocês podem, inclusive, caso tenham desejo de mergulhar mais profundo, até inclusive na investigação dentro do SPED fiscal, recomendaria ter acesso ao registro 0200 em consonância com o registro C170, onde é possível fazer alguns cruzamentos a fim de identificar se o tipo item classificados
no registro 0200 é compatível com os lançamentos que você assim vem fazendo no detalhamento da nota, que acomoda-se no registro C170. Caso você ainda queira entender melhor como pegar um arquivo TXT, convertê-lo em Excel e fazer esses tipos de análise na NET Fiscal, nós temos aulas muito completas, inclusive demonstrando na prática como que pode ser feita essa conversão de arquivo, bem como demonstrando que existem ferramentas que também fazem esse trabalho de conversão em blocos dentro do arquivo TXT, onde você consegue ter acesso em blocos, em abas por registro, e assim facilitando então esses cruzamentos dessa ordem. O mais importante é entender que para você conhecer um pouco mais sobre a dinâmica do ICMS, bem como seus aproveitamentos, requer, primeiro passo, conhecimento mais profundo no ICMS, sabendo que se a sua saída subsequente ela é sujeita à incidência do ICMS, significa dizer que você tem direito a esse crédito. Isso também vale para o insumo intermediário, desde que, obviamente, ele faça parte do processo produtivo e se consuma neste processo, que é o mais difícil de ser, então, entendido. Por esse motivo, como aqui menciono, é um dos tipos de linhas de crédito mais complexos possíveis, porque as pessoas têm dificuldade de entender e ou gerar margem para outras interpretações que podem prejudicar o alcance da empresa. Portanto, feitas essas explicações e diretrizes apontando qual é a fundamentação legal mais apropriada para tratar o assunto, então conseguimos aqui já dar por encerrado esse vídeo. Espero que vocês consigam ter aproveitado bem uma orientação direta e prática para você buscar melhores alcances e análise dentro do seu processo. Vejo vocês em outro vídeo.